1 de Pedro, capítulo 2, verso 4. A palavra do Senhor diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos quebrante, nos exorte, nos corrija, nos instrua, que esse texto aqui diante de nós possa nos aproximar cada vez mais à imagem do Teu Filho Jesus. Que como igreja, esse texto também possa nos tornar aptos a Te servir com excelência e a Te glorificar como Teus filhos e como o Teu povo. Assim nós oramos, Pai, gratos no nome do Teu Filho. Amém. Bem, então, o título desse sermão é A Identidade que nos encoraja para o caos. Eu já preguei esse texto e eu costumo começar com a seguinte pergunta: quem aqui se sente em uma correria constante? Levanta o dedinho assim. Todo mundo faz isso quando eu pergunto. Né? Muitas pessoas levantam esse dedinho. Se sentem numa correria constante, em uma vida acelerada. Então a gente tem essa sensação de que a vida ela está correndo e a gente não consegue fazer aquilo que queremos fazer todos os dias. Mas é curioso, é que o nosso tempo, a nossa geração, é o povo que mais tem acesso a redes sociais, que mais consome séries e filmes. O Brasil tem estatísticas altíssimas de uso do celular. Né? Tem mais celulares no Brasil do que pessoas. Então, existe aí esse ponto curioso, é que a gente tem essa sensação de falta de tempo, mas o nosso tempo está sendo perdido em coisas fúteis, coisas que não têm valor. E enquanto, como crentes aqui, a gente sabe que nessa vida corrida, se torna uma batalha diária tirar um tempo para ler a palavra e orar. É uma batalha espiritual, no meio dessa correria, reservar um tempo para ficar a sós com Deus, para ler a palavra e orar. Nós e Deus, tete a tete. Então, isso é só um pequeno exemplo de que existem coisas essenciais para a nossa vida com Deus que estão se evaporando, elas estão sumindo nessa vida corrida e líquida, né, como definem os nossos dias. A nossa vida está escorrendo das nossas mãos.
ela é líquida. Então, algo que deveria nos deixar ainda mais alerta, que deve deixar você alerta, é de que é possível que, no meio dessa correria, você venha na sua agenda muito ocupada, aqui toda quarta e domingo, mas você ainda não provou uma nova vida com Cristo. No meio dessa correria, é possível que você esteja sempre aqui, mas você ainda não teve uma experiência de encontro pessoal com Cristo, onde a sua vida ainda não foi transformada de fato. Então, você não tem ainda um novo propósito para viver, e isso revela também que talvez você não saiba quem você é em Cristo. Fora do ambiente da igreja, a gente vê, e isso é muito curioso, porque fora da igreja, a gente vê descrentes que têm extrema disciplina. Pessoas descrentes que têm um propósito muito claro. Um exemplo disso, pessoas que estudam para concurso. Elas acordam 7 horas da manhã, estudam até 10 horas da noite, 16 horas seguidas, sem parar, só para se alimentar. E elas têm um propósito, qual é? Um salário excelente. Ou existem pessoas na educação física, né? Pessoas fisiculturistas, por exemplo, que são muito disciplinados numa dieta, em uma rotina de treino, em tomar os seus remédios e anabolizantes, e treinam todos os dias, e eles são extremamente disciplinados, e eles têm um alvo muito claro e um propósito que eles cumprem. Qual é? Ter o corpo perfeito, invejável. E eles não são crentes, são disciplinados. Um outro exemplo, existem pessoas que acordam todas as manhãs, abraçando uma ideologia, abraçando ideais que só dizem respeito a ela e um grupo pequeno. E elas lutam por isso, elas estão dispostas a dar o sangue delas por isso, para conquistarem os direitos daquele pequeno grupo. Então são pequenos exemplos. Mas para mostrar ainda mais esse retrato, eu estava olhando esses dias a Amazon e os livros que são mais vendidos na Amazon. Se você fizer isso hoje, você vai ver que lá na Amazon, os livros mais vendidos são livros como o de uma atriz famosa, Viola Davis, Em Busca de Mim, o nome do livro dela. Em Busca de Mim. Ou um outro livro lá, que é o do Viktor Frankl, eu acho que é um psicólogo, Em Busca de Sentido, o nome do livro dele. É o que as pessoas estão lendo. É o que as pessoas que não estão na igreja estão procurando. Elas estão procurando quem elas são, elas estão procurando um sentido para viver, um propósito de vida. E isso é só um retrato do caos dos nossos dias, né? Caos em que sentido? As pessoas, elas não têm um referencial para a identidade sexual delas. As pessoas não têm um referencial para os seus amores, quem elas devem amar. Nos nossos dias, as pessoas acham que amar quem elas quiserem, está tudo bem. Crer no que elas quiserem, está tudo bem. Porque não existem valores sólidos que dominam sobre o todo. Cada um pensa, vive, age, luta pelo que acha que deve agir, deve viver. Então esse é o retrato dos nossos dias. Então isso, para mim, se caracteriza como um caos, né? Não há valores, não há uma rocha onde a gente pode se firmar, onde as pessoas podem se firmar. E isso faz uma ligação muito curiosa com o texto que nós lemos, com essa carta que Pedro escreve. Pedro escreve a forasteiros, é o que diz o capítulo 1, no verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Essa palavra forasteiros e a palavra forasteiros no Novo Testamento
ela é uma metáfora geralmente usada para se referir a pessoas que vivem uma vida passageira terrena. Trazendo isso para nós como crentes, Pedro está escrevendo aqui para aqueles que não têm cidadania permanente aqui na terra. Pedro está escrevendo aqui para aqueles que têm a sua pátria não nesse mundo. A pátria daqueles que Pedro escreve está nos céus. A identidade desse povo, o propósito deles, não vem daqui, não está aqui. E o contexto aqui, Pedro está escrevendo a forasteiros, fugitivos, irmãos que estão sendo perseguidos e vivendo em sofrimento. Não diferente de nós, irmãos. A nossa fé, quando abraçamos Cristo hoje, também é motivo de perseguição, também é motivo de zombaria, também é motivo de exclusão. Mas aqui Pedro está tratando para nós de nos encorajar. Pedro encorajou esses irmãos e hoje a palavra, aquilo que ele escreveu, aquilo que Jesus escreveu a esse povo, falou a esse povo, também fala a nós, para nos encorajar, para nos animar. Então, em outras palavras, o Senhor Jesus relembra a esses irmãos quem eles são, a fim de que aquela igreja e nós vivamos pela fé em meio ao caos, enquanto testemunhamos da graça de Deus em meio aos sofrimentos. Então Pedro começa essa carta, como eu falei aqui, relembrando quem são esses irmãos. São forasteiros. No verso 2 ele diz que eles são eleitos, escolhidos por Deus. Não só isso, eles são escolhidos por Deus, e no verso 3 ele diz que eles são regenerados. Eles passam por um novo nascimento, eles têm uma nova vida. Além disso, ele diz que eles devem se alegrar nas provações, porque o fim da nossa fé é a salvação. Então, ainda que por um breve tempo venhamos a sofrer aqui, devemos nos alegrar, porque a salvação está reservada para nós nos últimos tempos, no fim dos tempos. Pedro diz então, sejam sóbrios, esperem na graça do Senhor Jesus. E não só isso, não se amoldem aos padrões de vida, às paixões que vocês tinham antes. Pelo contrário, sejam santos, como o Deus de vocês é santo. E aí, ele introduz isso para que no capítulo 2, que nós lemos, ele possa então chegar ao verso 4 em diante, e dizer que então, se cheguem a Ele. A Ele quem? A pedra que vive. Quem é a pedra que vive? A pedra que foi rejeitada pelos homens, mas que por Deus é a pedra eleita e a pedra preciosa. Quem é a pedra? Cristo Jesus, o nosso Senhor. A rocha que é o nosso fundamento, a rocha que, quando estamos firmados, não somos abalados. E é por isso então, meus irmãos, que aqui, lembrando de que estamos em Cristo, lembrando que estamos firmados no Senhor Jesus, Pedro vai mostrar a identidade da igreja nos versos 9 e 10. Vocês agora em Cristo são isso, versos 9 e 10. Então, a gente pode observar aqui, Pedro encorajando esses irmãos no meio da perseguição, no meio dos sofrimentos, das adversidades, em meio ao caos. Pedro encoraja esses irmãos por meio daquilo que eles são em Cristo, tanto individualmente como igreja. Por isso, então,
observando esse texto, eu quero propor para vocês que, por meio da fé em Jesus, nós temos uma nova identidade. Uma nova identidade que nos encoraja para viver no caos. E em que aspectos essa nova identidade nos encoraja para viver no caos? Como que essa identidade nos dá encorajamento para viver em dias difíceis? Pedro nos mostra pelo menos 3 aspectos em que essa nossa identidade em Cristo nos encoraja. E é isso que eu quero observar com vocês. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto aqui está no verso 9. É de que nós somos um povo de Deus. Veja que Pedro começa: vós, porém, sois. Vós quem? A igreja. Vós, a igreja, o povo de Deus reunido. Vocês, porém, diferente dos descrentes, aqueles que rejeitam Cristo, a pedra preciosa, diferente deles, vocês, a igreja de Cristo, são. Então, aqui há um contraste, entre os incrédulos, aqueles que não creram em Jesus e que se perdem, estão destinados à ruína, com aqueles que receberam Cristo, aqueles que vivem em Cristo. Pedro, então, está reivindicando aqui, meus irmãos, promessas que foram dadas por Deus aos judeus, lá em Êxodo 19, do 5 ao 6. Lá em Êxodo diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja que Pedro está trazendo algo que está lá em Êxodo 19 para esses irmãos aqui, relembrando quem esses crentes em Jesus são. E aí a gente vê em primeiro lugar Pedro dizendo que eles são raça eleita. Então, assim como os israelitas foram esse povo escolhido de Deus, que Deus estabeleceu uma aliança, agora, por meio de Jesus, através de Cristo, a igreja retratada por Pedro como Israel, que foi eleito por Deus. Vocês são o meu povo, o povo da minha propriedade. Há algo belo de observar aqui, é que Deus, Ele escolheu Israel dentre todas as nações. Deus reservou esse povo. Vocês são o meu povo exclusivo. E Ele elegeu pessoas agora, Ele elege pessoas, escolhe pessoas, como a gente viu no verso 1. Os eleitos, Deus escolhe, traz para si pessoas de todas as nações. Para quê? Para formar a sua igreja. Para formar o seu povo exclusivo igualmente. Então o termo aqui, raça eleita, enfatiza essa verdade profunda e importante de que nós somos povo dele. Ele nos escolheu para Ele mesmo e nos deu uma nova vida em Cristo. Não somos mais desse mundo. Não vivemos para o mundo, nós não lemos as coisas do mundo, nós não estamos buscando quem somos nos livros, nós não estamos buscando sentido nas coisas daqui. Nós estamos buscando a nossa identidade nele. Nós estamos buscando sentido para a nossa vida nele. Objetivo, propósito nele, na palavra dele. Naquilo que Ele fez e naquilo que Ele já deixou preparado para nós, para que vivamos como seu povo exclusivo. Além disso, Pedro diz que eles são sacerdócio real. A Bíblia NVT vai dizer vai traduzir essa expressão sacerdócio real como reino de sacerdotes. E aí um teólogo conhecido, ele vai dizer, o Carson, que os crentes aqui, eles são tanto reis,
a ideia de reino, como os sacerdotes. Então, em Cristo, nós somos reis e sacerdotes. No Antigo Testamento, o povo de Deus tinha um sacerdócio, tinha esses líderes, sacerdotes, mas agora, o povo de Deus, todo o povo de Deus, é o próprio sacerdócio. Não é mais um grupo reservado. Cada um aqui que recebeu Jesus, cada um aqui que provou um novo nascimento, cada um aqui que foi regenerado em Cristo Jesus, cada um aqui é sacerdote em Cristo. Então, todo crente tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Todo crente pode adentrar a presença de Deus. No Antigo Testamento, somente o sacerdote, depois de purificado, adentrava na presença de Deus. E agora, meus irmãos, o véu se rasgou. Nós temos acesso direto a Ele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio de Cristo. Então, o ponto principal é que nós somos sacerdotes para o mundo e no mundo, dentro do mundo, em meio àqueles que estão buscando propósito e sentido e significado. Nós representamos Cristo ao mundo, apresentamos Cristo ao mundo. Nós somos esses sacerdotes para o mundo, enquanto as nossas vidas são o próprio sacrifício que oferecemos diariamente a Deus. Eu lembro aqui das palavras de Paulo, lá em Romanos 12, de que nós somos sacrifício vivo. Nós somos sacrifício vivo, a nossa vida é o próprio sacrifício diante de Deus. Então tudo que fazemos e somos e temos é dele, para ele, é por ele, é para a glória dele. Então, através de uma vida de obediência a Deus, revelada nas Escrituras. É assim que nós somos sacerdotes. É quando vivemos para Ele, em obediência a Ele, manifestando Ele, a palavra dEle, pregando a palavra dEle para o mundo. Então aqui, meus irmãos, todos os crentes são sacerdotes ao mesmo nível. Isso representa para nós que o pastor, ele não é maior do que o diácono, ou o pastor é maior do que a irmã que é zeladora na igreja. Todos estão em um mesmo nível, todos são sacerdotes. Todos, a oração de todos chega diante de Deus. Então, não é porque o pastor orou que a oração é mais santificada. Não, se você é um regenerado, se você creu em Cristo, a sua oração também chega adiante de Deus. Então, não existe ninguém maior entre nós. E, além disso, além de sacerdócio real, Pedro diz que nós somos nação santa. Então, a nação santa era Israel em Êxodo. Mas agora, nós aqui, nesse momento, e Pedro, falando no Novo Testamento, está dizendo que nós somos cidadãos da pátria celestial. A nossa cidade é o céu. A nossa cidade é com o nosso Deus. Nós somos cidadãos separados para servir a Ele, por isso, nação santa. O santo é aquele que é separado, reservado para Ele. Então nós somos cidadãos separados para servir a Ele e para se distinguir entre o mundo. Então Deus, Ele é santo, e como diz o capítulo 1, importa que sejamos santos, porque Ele é santo. Isso implica para nós que nós somos um povo chamado para refletir o caráter que Deus nos chamou para refletir. Então, devemos viver em santidade. Além disso, Pedro disse que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, no verso 9. Então, Pedro aqui, ele traz uma figura daquela época de um rei oriental. O rei naquela época, ele tinha uma câmara exclusiva, um espaço onde ele reservava o tesouro do governo, o tesouro do seu governo. Essa câmara ela era desse rei.
Então, Pedro lembra essa figura para dizer que nós somos, então, a porção reservada de Deus. Nós somos esse tesouro que está guardado na câmara exclusiva do Rei. Nós estamos guardados, protegidos exclusivamente para Ele. Para Ele. Ele nos guarda como um tesouro. É o que a gente pode ver, por exemplo, em Deuteronômio 32:9. Então, meus irmãos, se observarmos a história, a gente vê que Deus, ao longo da história, tem tomado um povo para Ele. Um povo que é dele. E esse povo é diferente de todas as nações do mundo. Esse povo é comprado por Ele, para a glória dEle. E esse povo é precioso, não porque eles vieram a Ele, mas porque eles foram comprados. E como que esse povo foi comprado? Foi comprado pelo precioso sangue imaculado do Cordeiro sem mácula e sem defeito. Esse povo foi comprado com o sangue mais precioso, com o tesouro que ninguém pode pagar. É por isso que nós somos preciosos aos olhos dele, porque o sangue precioso do seu Filho nos comprou. É por isso que ele nos guarda, é por isso que ele nos protege e nos separou para ele e para a glória dele. É por isso. Então, esse povo é eleito, é escolhido, é amado. Deus guarda e zela como sua propriedade. Então, nós podemos falhar quando a gente quer guardar alguma coisa. Nós podemos perder um objeto que a gente guardou ali há muito tempo. Mas Deus jamais vai perder de vista aquilo que Ele comprou com o sangue precioso do seu Filho. Deus não falha nos seus atos, irmãos. E o zelo dEle pelo seu tesouro comprado com sangue é infinitamente maior. É infinitamente maior. Então, nós falamos aqui que o primeiro aspecto é de que nós somos um povo de Deus. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, somos o povo de propriedade exclusiva dele. Mas, além dessa nova identidade como povo de Deus, existe um segundo aspecto em que nós somos encorajados para essa vida no caos. É de que nós temos um propósito como povo de Deus. Então, além de saber quem somos, nós temos agora um propósito como povo de Deus. Veja aqui, que ainda no verso 9, depois do que já citamos, Pedro vai dizer, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse a fim de, Pedro está anunciando para nós, o Senhor Jesus está anunciando para nós, que nós somos o povo dele com um propósito. Ele nos comprou a fim de proclamarmos as virtudes de Deus. Pedro anuncia então esse propósito pelo qual Deus escolheu, amou e salvou esse povo em Cristo. É a proclamação das excelências de Deus. Se essa proclamação não acontecer, então se como igreja, se como povo de Deus, precioso a Ele, não proclamarmos as virtudes dEle, nossa vocação é fracassada. Nós estamos fracassando como povo de Deus, se não proclamamos as virtudes dEle, se não proclamamos quem Ele é. É uma missão honrosa anunciar publicamente quem é Deus, anunciar o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. E é algo que está resumido em Evangelho. Então, se não proclamamos o Evangelho, se não proclamamos aquilo que Deus fez
ao sacrificar o Filho dele, ao derramar o sangue precioso de seu Filho, para apaziguar a ira que estava sobre nós, fracassamos como povo dele. Se não anunciamos aquilo que Deus fez ao entregar Jesus para a cruz, estamos fracassando. Não estamos cumprindo o propósito pelo qual Ele nos chamou. Então, a ideia da palavra virtudes aqui, ela não diz respeito somente aos atributos de Deus. Né? Deus, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é transcendente, Ele está acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele está entre nós, Ele é imanente. Deus, Ele é glorioso, Ele é digno de toda a honra, glória e louvor. As virtudes aqui não diz respeito somente aos atributos de Deus, a quem Ele é. Diz respeito a toda a história, diz respeito às Escrituras, àquilo que, ao olhar as Escrituras, nós vemos Deus fazer, a grande obra dEle ao longo da história, salvando pessoas, resgatando os piores dos pecadores e trazendo para Ele, pegando inimigos, pegando blasfemadores, pegando minorias, pegando aqueles que são marginalizados pela sociedade e trazendo para si. Para quê? Para anunciarem quem Ele é. Para anunciarem e proclamarem quem Ele é, o que Ele pode fazer, o poder que Ele tem para transformar. É por isso que Cristo nos chamou e nos colocou em sua igreja, meus irmãos. É por isso, para isso. Então, Jesus se encarnou, Jesus se humilhou, Jesus foi torturado, crucificado e está exaltado à destra de Deus. Jesus derramou seu Espírito, para quê? Para formar uma comunidade, para formar a igreja. E esse povo então tem uma tarefa, tem um propósito: testemunhar o que Deus fez, o que Deus tem feito e ainda vai fazer, aquilo que Ele prometeu, aquilo que já está escrito até o último dia. É isso que nós temos para proclamar. Então, em Atos a gente vê Jesus dizendo: vão a Jerusalém, vão a Judeia, vão a Samaria e até os confins da terra. Anunciem, proclamem. Então, meus irmãos, como implicação aqui do que Pedro nos escreveu, a igreja não deve deixar de proclamar quem é Deus enquanto ela vive em sofrimento, enquanto ela vive em perseguição, enquanto ela vive em meio ao caos. Pedro está escrevendo a pessoas exatamente nesse contexto. Então Pedro está lembrando: ainda que vivamos em sofrimento, ainda que vivamos em perseguição, ainda que vivamos em dias difíceis, a igreja foi chamada para proclamar quem é Deus. Então, a história nos mostra que a igreja cresce enquanto ela padece. A igreja do primeiro século, por exemplo, a gente viu os mártires, a gente viu os apóstolos morrerem. Pedro, por exemplo, se achar indigno de ser crucificado como seu Senhor em pé. Então Pedro disse: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então a gente sabe, meus irmãos, que enquanto a igreja padecia, o evangelho se espalhava. E é isso que Atos relata para nós. Após a morte de Filipe, Paulo se converte e o evangelho se espalha ainda mais. Então, enquanto a igreja vai padecendo, o evangelho vai crescendo. Então, no sofrimento, ainda assim devemos continuar a proclamar quem é Deus. Além disso, um segundo propósito aqui, Pedro diz, é de que devemos viver na luz, evidenciar essa luz. Veja que ele diz: proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Chamou de quê? Das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então você foi chamado para viver na luz. Você era inimigo, você estava nas trevas. Lembrando de Efésios 2, nós éramos inimigos, estávamos seguindo o curso desse mundo. Nós vivíamos como os demais, perdidos, cegos. Mas diz Paulo em Efésios, mas Deus, em sua graça, misericórdia, nos salvou, nos resgatou, nos abriu os olhos para ver a Cristo, nos tirou das trevas e nos deu nova vida. E nos chamou para que a nossa vida glorifique a Ele, que as nossas obras que Ele preparou glorifiquem a Ele. Então não está em nós, mas nele. Em João 8,12, o Senhor Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, unicamente em Jesus, a gente pode ver as coisas como elas de fato são. Cristo é a luz que precisamos para encontrar quem somos nós. Em meio aos nossos pecados, é Ele quem nos lembra quem somos nele. Em meio às nossas lutas com os nossos pecados, é Ele quem diz, eu te perdoo, arrependa-se, creia, eu te dou perdão. Em meio às nossas lutas, é Ele quem nos faz ver que a vida não se resume aqui. A esperança final não está naquilo que podemos fazer aqui, está no último dia, está na coroa reservada para nós, que Ele nos dará por sofrermos pelo nome dEle. Então, em Cristo, os nossos olhos são abertos para viver na luz, para viver como Cristo, para crescermos em santidade, em obediência. Então, em Cristo, na luz dele, os nossos olhos são abertos. Nós somos convertidos, nós mudamos a direção. Se estávamos indo no curso do mundo, agora nós estamos no curso da vida eterna. Então, saímos das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Então, nós temos remissão dos nossos pecados, nós somos perdoados e nós temos uma herança reservada para nós. Nós temos viva esperança, como Pedro escreve no capítulo 1, aqui. Então nós temos uma viva esperança, é algo que nada pode comprar, somente o sangue de Cristo. E Ele nos dá isso de graça, pela fé nele. Então, o nosso Senhor Jesus nos tira das trevas para a luz por meio do Evangelho, iluminando os nossos corações obscurecidos pelo pecado. E somente Ele, a palavra dEle, pode nos santificar, nos transformar a cada novo dia. Além, então, da identidade como povo de Deus, além do propósito de glorificar a Ele, de viver na luz, de proclamar suas virtudes, existe aqui um terceiro aspecto e último, em que somos encorajados para viver no caos desses dias. É de que somos alvos da misericórdia de Deus. É o que diz o verso 10. Veja aí o verso 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então Pedro faz um retrato de quem éramos e de quem somos agora. Vocês não eram nem povo, vocês eram inimigos de Deus. E agora, vocês são povo de Deus. Por quê? Porque vocês alcançaram a misericórdia dEle. Não é pelos seus esforços, não foi pelos seus esforços, pela sua atitude. É porque Cristo considerou você digno de ser alvo da misericórdia dEle. E isso é graça, isso é graça, isso é amor, isso é bondade. Então, além de
sermos povo dele e termos esse propósito de proclamar quem ele é, nós somos agora, meus irmãos, alvos da misericórdia dele. Então, que alegria é isso, que segurança para os nossos corações é saber que a cada nova manhã a misericórdia dele nos susterá, nos guardará, nos abençoará, provisionará o que precisamos para um novo dia, para o amanhã, até o último dia. Então, Pedro aqui diz que somos alvo da misericórdia de Deus. Mas não só isso, ele diz que agora nós temos comunhão e paz com Deus. Nós nem éramos povo. E ele lembra as palavras do profeta Oséias, lá no capítulo 1, versos 6 e 9, e no capítulo 2, 23. Ele está lembrando do profeta Oséias. Lá em Oséias fica muito evidente que alguém não ser do povo de Deus significaria para Israel uma condenação extrema. Então, vocês estão condenados. Se você não é povo de Deus, você está destinado à ruína, à morte, à condenação. Enquanto que ser agraciado, receber da graça e ser do povo de Deus representa salvação, representa paz, representa união íntima com Ele, representa poder estar na presença dEle, estar unido a Ele, repousando em segurança. Então, saber que nós somos povo de Deus é uma segurança para a nossa alma, nos dias mais difíceis, nos dias de sofrimento, no caos desses dias que vivemos. Então, isso é bondade, é fidelidade, é misericórdia de Deus. Então, Pedro relembra que a vida com Deus, através do Senhor Jesus, é um relacionamento íntimo. É algo que nos dá segurança. É algo que, mesmo em uma vida repleta de sofrimentos e adversidades, nós podemos ter paz. Nós podemos nos alegrar verdadeiramente, porque estamos nele. Então, a mesma misericórdia que nos regenerou em Cristo, como Pedro escreve aqui no início, no verso 3, então, foi a misericórdia de Deus que nos regenerou. Ele diz, é essa mesma misericórdia que te dá uma viva esperança e que te torna povo dele. Então, é tudo pela misericórdia de Deus. Então, concluindo, meus irmãos, Pedro está nos encorajando através desses versos. O Senhor Jesus quer nos encorajar e animar para os dias difíceis, nos dizendo que devemos viver como povo dele, sabendo que temos privilégios e devemos ser santos como ele é santo. Ainda que esteja difícil, você foi chamado para viver como povo dele, em santificação. Proclame as excelências e o grande poder de Deus. Anuncie a Cristo e todo o amor e a luz que está em Jesus. E, além disso, relembre os benefícios de ter paz com Deus. Lembre-se que a cada manhã você pode abrir a palavra e orar a Ele, tendo a certeza de que Deus te ouve por causa de Cristo, porque Cristo te deu acesso direto a Ele. Lembre-se que pela palavra você vai encontrar paz, segurança. Através da palavra você vai crescer em santificação, em conhecimento do Senhor, em obediência a ela. Então, Pedro nos encoraja dessa forma, dizendo quem somos, o que devemos fazer e o que devemos relembrar todos os dias é que somos alvo da misericórdia dele. Então, como aplicações finais aqui, nós sabemos que temos esperança para esses dias difíceis. No mundo caótico, sem valores, sem fundamentos, onde as pessoas estão buscando sentido e saber quem elas são, nós temos Cristo, a sua palavra, que nos encoraja a manter a nossa esperança não na terra, não na vida aqui, mas nele, no fato de que somos povo dele. Além disso,
somos chamados para o relacionamento. Esse texto nos chama para se relacionar com Ele, para lembrar de que existem muitas ocupações, de fato, nós estamos correndo todos os dias, mas Ele é mais importante. Ele é a primazia. Ele é o alvo diário. É nele e para Ele que devemos viver. Então, não podemos fazer isso sem reservar um tempo para ler a palavra, sem reservar um tempo para conversar, para confessar os nossos pecados, para buscar alegria para o viver diário, senão nele. Então, esse texto nos chama a isso. Você tem acesso a Deus, você pode orar, busque a palavra, ore. E por último, lembre-se da vocação sua como parte da igreja e lembrem-se como igreja da vocação de vocês. Proclamem Cristo, proclamem o Evangelho, proclamem as virtudes de Deus. Somos sal da terra e luz do mundo. A igreja não foi chamada para se isolar, para ser santa e separada das pessoas. A igreja vive como Cristo, para Cristo e glorificando a Cristo em meio ao mundo, anunciando a Ele para o mundo. Então, a igreja não é uma bolha. Nosso propósito é viver como igreja para a glória de Deus, anunciando Ele. E mais uma vez, se não fizermos isso, a nossa vocação é fracassada. Então, que essa noção, que esse texto nos mova exatamente ao que ouvimos aqui. A evangelização, a obra missionária. Que isso nos lembre, que esse texto nos lembre, somos chamados a evangelizar, a avançar pela obra missionária do reino. E é isso, irmãos, que o Senhor possa abençoar essa igreja, que o Senhor possa, por meio desse texto, nos ajudar a guardar a nossa identidade, a viver para a glória dEle, a cumprir o nosso propósito como povo separado para Ele. Quero orar com vocês.